Há um tempo atrás, uma pessoa me pediu lá na caixinha de perguntas do Instagram o seguinte: Lucas, me fala em humanês o que é escuta flutuante. Eu respondi a essa caixinha de perguntas lá no Instagram na época, mas eu quero, nesse vídeo de hoje, me aprofundar um pouco sobre essa questão. O que é a escuta ou a atenção flutuante na terapia psicanalítica? Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, vamos lá. O que é atenção flutuante em psicanálise? É importante, primeiramente, logo de cara, deixar claro que esse termo atenção flutuante é evidentemente uma figura de linguagem. Não tem como uma atenção flutuar. É uma expressão que o Freud utiliza para caracterizar o modo como o psicanalista escuta o discurso do seu paciente durante a terapia psicanalítica. É essa a maneira como o psicanalista deve escutar o seu paciente. O Freud também utiliza uma outra expressão que é atenção uniformemente suspensa. E por aí a gente já pode começar a entender o que significa exercer uma atenção flutuante. Vamos tomar essa imagem da flutuação para compreender direitinho como é que funciona esse modo de escuta. Se a gente está supondo que o analista exerce uma atenção flutuante, que ele escuta o seu paciente de uma maneira flutuante, isso significa que existe uma maneira de escutar uma pessoa que não é flutuante, certo? E aí, pegando carona nessa imagem da flutuação, nós poderíamos dizer que a outra maneira oposta à atenção flutuante é a atenção naufragante. Um navio, um barco, flutua no mar, não é isso? Na superfície do mar, o barco, o navio, vai flutuando. Se ele não flutua, ele naufraga, ele cai dentro do mar. E é exatamente dessa maneira naufragante que nós escutamos as pessoas normalmente. Deixa eu te explicar isso para você entender direitinho. Quando você está escutando uma pessoa normalmente, numa conversa comum no dia a dia, como é que você escuta essa pessoa? Você escuta essa pessoa de maneira editada. Isso mesmo, editada. Quando você faz a edição de um vídeo, por exemplo, como esse aqui que você está assistindo esse vídeo, mas eu já cortei diversas partes do vídeo, onde eu falei alguma coisa de maneira imprecisa, onde eu gaguejei, onde eu falei alguma palavra de forma equivocada. Eu já fiz vários cortes nesse vídeo para que eu possa apresentar para você apenas aquilo que eu quero apresentar. Então, quando nós editamos alguma coisa, nós fazemos isso. Tiramos algumas partes. Quando nós escutamos uma pessoa no dia a dia, nós escutamos o que a pessoa nos diz de maneira editada. Nós não prestamos atenção em tudo o que a pessoa diz. Até porque, se nós fizéssemos isso no dia a dia, numa conversa comum, as nossas conversas seriam extremamente extenuantes. Tão extenuantes quanto é a escuta que o psicanalista exerce durante o tratamento. Geralmente os terapeutas saem cansados de uma sessão de análise justamente porque eles precisam exercer a atenção flutuante. Quando você está numa conversa do dia a dia, uma conversa comum, o que você faz? A pessoa está falando ali um monte de coisas para você, mas você não presta a mesma atenção em tudo que ela diz. Você vai se concentrar naquilo que é a essência do discurso daquela pessoa. Então, se, por exemplo, essa pessoa está conversando com você e aí ela troca uma palavra por outra e logo na sequência faz a correção, você não vai levar em conta normalmente essa troca de palavras. Você vai se concentrar naquilo que a pessoa quis dizer. Então, de repente, a pessoa está falando com você sobre a casa onde ela vai morar.
Aí, em vez de usar a palavra casa, ela usa, sei lá, a palavra chapéu. E aí ela imediatamente corrige para casa. Você não vai ficar prestando atenção no fato dela ter trocado casa por chapéu. Você vai se concentrar no fato de que ela está falando para você sobre a casa. Então você vai negligenciar essa troca de palavras que ela fez e se concentrar na mensagem que ela está passando para você, na mensagem que ela quer te passar. É dessa maneira que a gente escuta normalmente. Então a gente faz sem perceber uma edição. A gente corta aquela troca de palavras, por exemplo, que a pessoa fez, e foca a atenção, fica apenas com o núcleo da mensagem da pessoa. Então, se ela está contando para você um caso e, ao contar esse caso, ela menciona diversos detalhes que não são tão relevantes para a compreensão da história, são detalhes contextuais, você não vai ficar preso a esses detalhes. Você vai se concentrar no principal, no filé mignon do discurso dessa pessoa. Essa é a maneira como nós normalmente escutamos aqueles com quem a gente conversa no dia a dia. Essa maneira de escutar, nós podemos chamá-la de uma escuta naufragante. Por quê? Nós naufragamos, nós caímos, nós entramos no núcleo da mensagem da pessoa. Nós não ficamos flutuando por todo o discurso dela. Se o Freud nomeia também a atenção flutuante como atenção uniformemente suspensa, é justamente porque ele está pensando numa atenção que não vai se focar em determinados elementos do discurso em detrimento de outros. Então, quando o psicanalista escuta o seu paciente, ele não vai ficar prestando atenção apenas no núcleo da mensagem consciente que aquela pessoa está querendo transmitir. Ele vai ficar atento a tudo. Ele vai prestar atenção na mensagem consciente, no essencial do que aquela pessoa está querendo dizer, mas, ao mesmo tempo, ele vai manter a sua atenção também naqueles elementos que aparentemente são irrelevantes, naqueles detalhezinhos que aparentemente não fazem parte do núcleo da mensagem. Então, se, por exemplo, essa troca de palavras de casa para chapéu acontecesse no contexto analítico, enquanto a pessoa está ali fazendo a sua análise, o psicanalista prestaria atenção nessa troca de palavras e consideraria essa troca de palavras algo relevante, mesmo que a pessoa fizesse a correção logo na sequência. A pessoa está lá dizendo, né? Então eu fui para a minha chapéu, eu fui para a minha casa. O psicanalista levaria em consideração, consideraria importante essa troca de palavras e eventualmente até estimularia esse sujeito a falar sobre essa troca. Por que será que você trocou casa por chapéu? O que vem à sua cabeça quando você pensa sobre isso? O psicanalista provavelmente faria isso nessa situação porque ele manteria a sua atenção sobre todo o discurso. Ele não focaria apenas na mensagem principal. Isso é que é a atenção flutuante. Especialmente quando nós estamos escutando os relatos de sonhos que os pacientes fazem numa análise, a atenção flutuante é absolutamente indispensável. Porque frequentemente nós vamos nos encaminhar para a descoberta dos desejos, dos conteúdos latentes que estão por trás do relato daquele sonho, justamente estimulando o paciente a falar sobre certos detalhes que aparentemente são irrelevantes. O paciente está relatando para você um sonho e, como a gente faz normalmente quando a gente está contando qualquer coisa para uma pessoa, nós vamos estabelecer uma linha de raciocínio e vamos então contar o sonho para o terapeuta, focando naquilo que nós consideramos o roteiro essencial do sonho. Mas nesse caminho em que a gente está contando o sonho, colocando ênfase no núcleo, vários elementozinhos, vários detalhes aparecem, a cor de uma determinada camisa, o fato de uma pessoa estar sentada. O paciente, quando está contando o sonho, não leva em consideração que esses detalhes podem ser importantes. Mas o psicanalista, que está usando a atenção flutuante, ele vai prestar atenção nesses detalhes.
E aí vai pedir para o paciente falar: por que será que apareceu essa camisa amarela no sonho? Por que será que essa pessoa estava sentada e não de pé? O que vem à sua cabeça quando você pensa nessa pessoa sentada? Quando você pensa na cor amarela? Por isso que para o paciente pode ser muitas vezes surpreendente e até um pouco incômodo receber esses tipos de provocações, estimulações e intervenções por parte do analista. Porque muitas vezes o paciente pode ter a impressão de que o analista está querendo ver pelo em ovo. Porque ele está contando ali uma história que tem uma linha de raciocínio, ele está se focando no núcleo da história, na essência daquele relato, e de repente o psicanalista vem e coloca acento, coloca ênfase, coloca destaque num detalhe que para o discurso do paciente é completamente irrelevante. Aí o paciente pode olhar e falar: mas o que isso tem a ver, né? É só a camisa amarela. Ah, não, eu só troquei a palavra, uma coisa pela outra, mas é normal. Para a psicanálise, não. A psicanálise entende que o inconsciente, ou seja, essa dimensão da nossa psique, essa dimensão da nossa mente que nós não reconhecemos, mas que está na raiz dos nossos processos de adoecimento emocional, na raiz da nossa personalidade. Na psicanálise nós entendemos que o inconsciente ele vai se manifestar justamente dessa maneira discreta, dessa maneira sutil, dessa maneira disfarçada. Enquanto a consciência está focada no enredo principal da história, o inconsciente está se manifestando por meio desses detalhes, por meio dessas trocas de palavras, por meio de esquecimentos. E aí o psicanalista, treinado como é a reconhecer as manifestações do inconsciente, ele precisa então prestar atenção a tudo. Ele não pode naufragar na essência consciente do discurso do paciente. Ele precisa manter a sua atenção flutuando pelo discurso do paciente, prestando, portanto, atenção em absolutamente tudo que o paciente diz. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco que o exercício da escuta do analista no tratamento é bastante extenuante, porque você não pode se dar ao luxo de menosprezar, de desprezar nenhum detalhe do discurso do paciente. Bom, espero que você tenha entendido o que é a atenção flutuante na psicanálise, mas se você quiser se aprofundar, nós temos uma aula especial lá na Confraria Analítica, aula do módulo Conceitos Básicos, em que eu falo de maneira mais profunda ainda, com outros detalhes, com outras implicações sobre o conceito de atenção flutuante. Uma aula especial dedicada exclusivamente a esse conceito lá na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você vai ter acesso não só a essa aula sobre atenção flutuante, mas a mais de 250 horas de aulas já disponíveis. Além disso, tem toda semana 2 aulas novinhas, inéditas para você. Toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada. E na sexta-feira à tarde, nós temos uma aula um pouco mais curta, especial, gravada, sobre algum tópico, algum conceito, como o conceito de atenção flutuante, alguma temática específica do campo psicanalítico. Então, se você quer ter acesso a mais de 250 horas já disponíveis e 2 aulas novas toda semana, você precisa pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo. A mensalidade para participar da confraria é menos do que o valor de uma pizza, R$ 49,99 por mês. E se você quiser, você ainda pode fazer um plano anual que sai para você com desconto, porque ao invés de pagar 12 vezes de R$ 49,99, você vai pagar apenas uma vez de R$ 497. E aí você tem uma assinatura válida por 1 ano. Para assinar a Confraria Analítica, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz.
Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. Lá eu falo sobre atenção flutuante também nesse e-book. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para adquirir esses 2 livros digitais, basta clicar também nos links que estarão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar no vídeo, se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe lá no Instagram também, me marque que eu quero repostar você e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.